A nossa programação, especialmente aqui da bancada do Papo Sol, se apresenta todos os dias da semana, de segundas a domingos ou de domingos a segundas, no canal a cabo, o canal 8, o canal comunitário da cidade, da operadora a cabo Claro. Estamos também no portal do Comando Notícias. Comando Notícias que é o parceiro aqui da TV Sol, que gera notícias e informações de Indaiatuba 24 horas por dia. Nesta oportunidade, nós que fazemos um intercâmbio aí com o mundo e com as pessoas, trazemos um especialista em intercâmbio. Intercâmbio já sugere um intercâmbio com outros países, um intercâmbio extra-continentes, extra-países. E trazemos nesta oportunidade o Murilo Costa. Seja bem-vindo à bancada do Papo Sol, Murilo. Obrigado, Toninho. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo sobre intercâmbio e sobre oportunidades internacionais aí com você. E esse estilo Pablo Picasso é um estilo próprio? É uma marca registrada que eu decidi adotar aí no último ano para poder já chegar e aparecer de uma forma diferente para o pessoal. Você sabe muito sobre o Pablo Picasso ou não? Um pouco. Claro que sabe. Mas, ô Murilo, você é nascido aqui em Indaiatuba? Eu sou de São Paulo, sou paulistano, mas vim para Indaiatuba com 12 anos de idade. Hoje com 33, aí eu já estou aqui há 21 anos. Já me considero mais indaiatubano do que paulistano. E papai veio para cá fazer o quê? Na verdade veio para trabalhar e buscar uma qualidade de vida um pouco melhor do que da capital. Né? Já sabia onde trabalhava? Na verdade o meu pai ele trabalhava com transporte escolar em São Paulo. E aí o meu tio veio para cá com uma empresa e ele veio para trabalhar nessa empresa aí com o meu tio. Olha, eu já ainda vim novo para cá para estudar aí no Colégio Helena, depois no Dom José. Estudou no Helena, estudou onde mais? Estudei no Dom José e no Randolfo, estudei nesses 3 colégios aqui em Indaiatuba. Que beleza, sempre escola pública. Sempre escola pública. E depois você teve a oportunidade, no primeiro momento, de ir para a universidade e fazer o quê? Eu sou formado em administração de empresas, estudei aqui na Max Plan. Me formei em 2010, já faz 2010, já tem algum tempo. Exato. E por que um moço como você é grandão e tal, você praticou algum esporte? Eu gosto de jogar futebol com os amigos, sempre joguei desde cedo, eu gosto de jogar futebol. Até hoje já joguei alguns campeonatos e hoje sou mais peladeiro. Mais peladeiro. E não era muito perna de pau lá atrás? Mais ou menos. Dá quebrar um galho, né? Sim. E aí, o que todo menino sonha em ser ou jogador de futebol, ou cantor, e no fim, você optou por ser um administrador de empresas. Por quê? Na verdade, em relação à minha formação, quando eu era jovem ainda, eu não tinha ainda muito definido o que eu gostaria de fazer. Mas sempre tive o apoio e o suporte dos meus pais para poder fazer uma formação. E como a administração era aquilo que abriu um pouco mais o leque de opções, acabei me formando como administrador de empresas. E depois atuei em várias áreas aí, financeiro, compras, até chegar na área comercial, que foi onde eu acabei seguindo uma trajetória na minha carreira antes de viajar e morar fora do país. E aí descobri essa paixão por viagens, descobri essa experiência única que é viver em outro país. E quando eu voltei para o Brasil foi que eu decidi, junto com um grande amigo meu também, que é meu sócio, que também morou na Austrália, na ocasião, em abrir a Travelmate aqui em Indaiatuba, para poder auxiliar pessoas a viverem a mesma oportunidade, a mesma experiência que eu tive de morar fora do país. Mas antes de você ir para o exterior, você trabalhou onde? Bom, eu já trabalhei em empresas como a Lux Color, já trabalhei no Banco Santander, já trabalhei em empresas do ramo automotivo, sempre na área comercial. Quando que surgiu a primeira oportunidade para você ir para o exterior? Você nunca tinha ido para o exterior, de repente surgiu a oportunidade como? Como é que foi esse papo? Na verdade... Foi de alegre? Foi... Eu sempre tive essa vontade, mas estava sempre colocando a minha carreira profissional na área que eu atuava na frente dessa vontade de morar fora do país. Até que a minha noiva, na época namorada,
ela recebeu uma proposta de fazer um estágio de 1 ano na Bosch, na Alemanha. E eu dei total apoio para ela ter essa experiência. Ela foi para fora do país e eu comecei através dela, enxergar um pouco essa possibilidade de outra forma, um pouco mais próxima de mim. Tive uma proposta através de um amigo português de trabalhar em Portugal e depois de um tempo eu decidi que eu iria sair daqui do país para tentar uma nova vida fora do país, e Portugal foi a minha porta de entrada, a Europa foi a minha porta de entrada para essa primeira experiência. Portugal foi sua porta de entrada para a Europa no primeiro momento. Exatamente, Portugal foi por onde eu residi aí durante... Como é que é o nome da esposa? Isabelle. A Isabelle. Isabelle. A Isabelle acabou puxando o celular foi mais para perto dela. Exatamente, onde eu poderia estar mais próximo dela. E você foi para Portugal fazer o quê? Fui para trabalhar numa empresa no ramo de cosméticos. Era para a área comercial também. No final das contas, essa proposta acabou não dando muito certo. Era um caminho que eu tinha procurado, mas chegando lá acabou não correndo da maneira como eu esperava. E aí eu me vi em outro país, já tinha aqui deixado meu trabalho para trás, já tinha deixado família e me vi ali tendo que batalhar para conseguir algumas coisas, e acabei trabalhando em várias áreas, inclusive na área de turismo, na área de hotelaria. Na Europa? Na Europa, lá em Portugal mesmo. Tudo em Portugal? Em Lisboa, foi onde eu residi. Então foi onde eu tive esse início de experiência profissional. Acabei saindo um pouco da área comercial, mas foquei muito na vivência e na experiência de estar em outro país, de estar na Europa. E a língua? Quando você estava em Portugal, você usava o português ou usava o inglês? Apesar de Portugal, a língua nativa ser o português também, é um país que está na Europa e que tem pessoas de todos os lugares do mundo. Então eu, por exemplo, residi numa casa estudantil que tinham pessoas de todos os lugares do mundo. Então a casa onde eu morava tinham 7 pessoas, dentre elas um casal de chineses, um grande amigo meu irlandês, que é o Liam, que me ajudou muito a praticar o inglês, porque ele estava chegando em Portugal e precisava aprender o português, e eu precisava praticar o meu inglês. Então a gente trocava muito essa questão de aprendizado. Chegando da Irlanda. Da Irlanda para Portugal, e eu chegando em Portugal precisando melhorar o meu inglês também. Tinham gregos, tinham portugueses, e ali na casa a gente só falava inglês. Então isso me ajudou muito a dar esse up aí no inglês e ter essa oportunidade de conhecer pessoas. Foi a primeira oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo. E quando surgiu essa conversa de trabalhar com intercâmbio? Quando eu retornei para o Brasil... Você veio embora por quê? Depois de 1 ano eu voltei mais por conta da família. Como a trajetória profissional não deu tanto certo lá como eu esperava, como eu saí daqui com um plano e acabou traçando para outros caminhos, e também por conta de família, de saudade da família, acabei voltando para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, tentei me reinserir na minha área de atuação, que era a área comercial. Mas acabei não conseguindo alguma coisa que realmente me interessasse. E aí, então, eu, junto com esse meu sócio hoje, meu amigo de infância... Como é que chama o seu sócio? Fernando. Fernando o quê? Fernando Dônia. Fernando Dani. Dônia. Dônia. Isso. Aí nós decidimos morar em Florianópolis, buscar uma ocupação no turismo em Florianópolis. Mas do nada? Vocês foram para Florianópolis? Foi algo que a gente tinha uma amiga em comum. Nós tínhamos um amigo... Vocês foram passear lá? Na verdade, fomos trabalhar e bastante, porque aí eu fiz contato com o hostel em Florianópolis. Foi a minha primeira experiência com o turismo. Eu morei e trabalhei durante 6 meses dentro de um hostel, na recepção de um hostel. Então, eu fiz um primeiro contato procurando esse hostel para poder trabalhar na recepção em troca de uma acomodação. Então, a primeira coisa que eu queria era ter um lugar para ficar e ter essa experiência com turismo. Então, eu trabalhei durante um tempo, só que como eu falava inglês, tinha essa experiência com a língua. Explique para nós o que é hostel. O hostel é uma possibilidade de hospedagem com quartos coletivos. Hoje é algo muito mais comum, tem em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, onde você consegue acomodações mais baratas, ficando em acomodações baratas, bem... ficando em quartos, às vezes, com até 8 pessoas, 12 pessoas no mesmo quarto e dividindo, às vezes, banheiro, às vezes, cozinha. É uma forma diferente, até para quem gosta de viajar sozinho, porque com essa possibilidade você consegue se conectar e conhecer bastante pessoas. Mas a Júlia está nos chamando para o intervalo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos falar
da evolução depois do Murilo com seu sócio nessa questão do intercâmbio no segundo tempo. Até já com Murilo Costa. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Supermercado Cidade Nova. Aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8 às 20 horas e de domingo, das 8 às 13 horas. Estamos localizados na Rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. JC Transporte traz para você, cliente, exclusividade e agilidade na entrega. A JC Francisco Transporte transporta cargas de diversas empresas por todo o Brasil, com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade, buscando excelência e a satisfação do cliente. Ligue agora para 19 3935 1568 ou 19 99266 7765. JC Transportes, transportando qualidade por todo o Brasil. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Mas, Murilo, você com o seu sócio foi para Florianópolis? Foi comigo. Você e ficou esse tempo com você lá também ou voltou? Ele ficou um período e depois acabou saindo do hostel. E eu, como eu estava dizendo, acabei me tornando gerente do hostel por conta dessa facilidade que eu tinha de falar inglês e também na área comercial. E este hostel, o proprietário, ele era um guia de turismo em Florianópolis. Esse hostel de Florianópolis tem quanto de acomodação? Ele tinha 7 quartos. 7 quartos e poderia receber em torno de 50 pessoas 50 lotação pessoas. Mais máxima. ou menos uma média de 6, 7 pessoas por quarto. Exatamente. E aí, este hostel estava na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, que é um lugar onde o turismo é muito forte. E aí, como o dono do hostel, ele também tinha feito um guia, um curso de guia de turismo, e ele tinha uma van, nós abrimos lá em Florianópolis, junto a uma empresa que se chama Descubra Floripa, que é uma empresa que até hoje é uma das mais fortes em relação a turismo de experiência lá em Florianópolis. Eu tinha essa bagagem. Eu tinha essa bagagem comercial. E o papai trabalhava com van aqui? Meu pai, na época, ele já trabalhava aqui na empresa do meu tio, então ele já não trabalhava mais com a van por aqui. E aí foi onde eu vivi durante 1 ano e meio. A minha noiva foi para lá também depois disso, morando junto comigo. Mas dentro desse hostel eu conheci gente de todo lugar do mundo, o que me trouxe ainda mais vontade de trabalhar com intercâmbio. E foi em Florianópolis que eu conheci a Travelmate, que é a minha agência de intercâmbio hoje aqui na Essa Travelmate, Travel M-A-T-E. Isso. O que quer dizer isso? Travelmate, falando uma tradução direta para o português, é o seu amigo de viagem, o seu parceiro de viagem. Amigo de viagem. É o que a gente pretende assessorar todo mundo que E aí, como é que o seu experiência. sócio entrou nesse negócio? Ele estava lá em Florianópolis também, nós conhecemos a agência, a Travelmate lá. A primeira loja... A franquia. É uma franquia, hoje tem 35 lojas no Brasil, né? E a primeira é de Florianópolis. A primeira de Florianópolis. Então, E ela é uma franquia americana? Não, é brasileira mesmo. Brasileira mesmo? Inclusive... Então ela foi inventada em Florianópolis? Foi. São 2 amigos também que há 20 anos atrás fizeram intercâmbio e voltaram e quiseram construir uma marca de agência de intercâmbio. E aí a gente se familiarizou muito com a ideia, com a empresa. E aí a gente adquiriu uma franquia e trouxe de volta para Indaiatuba, que era a nossa terra natal. E hoje a Travelmate aqui em Indaiatuba está plantada aqui há quanto tempo? Agora, no dia 31 de janeiro, nós vamos fazer 5 anos. 5 anos? 5 anos em Indaiatuba. Então explique um pouco para o nosso telespectador o que faz a Travelmate. Bom, a gente está preparado para ajudar você em buscar e apresentar vários tipos de programas de intercâmbio de experiências internacionais, para você que quer estudar ou trabalhar no exterior. A gente trabalha com mais de 30 países, programas de estudo de idiomas, programas de trabalho, programas de voluntariado,
assessoria universitária para você que quer fazer faculdade nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, assessoria para compra de passagens. Então, para você que quer estudar ou trabalhar fora do país, a Travelmate tem a solução. A gente consegue trazer oportunidades para você que quer ter essa experiência fora. Eu vejo, Murilo, que você trouxe aí um estandarte. Esse estandarte de onde é? Portugal. Do Portugal. Por quê? Porque Portugal abriu as portas do mundo para você? Exatamente. Portugal, apesar de eu ter conhecido 12 países na minha estada na Europa durante aquele período, ter morado também um período na Alemanha, que é um país fantástico, mas Portugal conquistou meu coração, é um pedacinho do mundo que eu tenho muito apreço e que tem cultura muito bonita, gastronomia, turismo, um povo muito acolhedor. E é uma pátria irmã do Brasil. Então, hoje eu também tenho bastante oportunidades de negócios em Portugal, além da Travelmate. É um país que eu ainda procuro, quem sabe, um dia residir em Portugal ou ter negócios aqui no Brasil e também em Portugal. E aí eu trouxe essa bandeira e trouxe também o nosso globo aqui para mostrar um pouquinho, ilustrar um pouquinho do que a gente trabalha, do que a gente faz aqui para assessorar o pessoal que está a fim de investir ou estudar e trabalhar em algum país aí fora o Brasil. Quer dizer, Portugal é a sua segunda paixão. Com certeza. Depois da esposa é Portugal. Com certeza. Legal. Agora, você diz, você especificou vários intercâmbios que você faz. Sim. E tem um intercâmbio até de negócios, de coisas, de imóveis, exatamente. De intercâmbio para você adquirir um imóvel para ter rentabilidade no exterior. Hoje eu estou apresentando também uma empresa que chama Portugal Sua Casa, que é uma empresa que vai assessorar quem quiser fazer investimentos imobiliários ou se mudar para Portugal. Eu estive lá em Portugal e na Irlanda, que é um outro país que eu trabalho bastante, mas mais focado mesmo em fazer algumas reuniões e contatos em Portugal. Eu estive em abril do ano passado, novamente, a trabalho, e aí me chamou muita atenção como estava aquecido o mercado imobiliário em Portugal, com muitas possibilidades interessantes de investimentos, e inclusive justamente porque muitas pessoas conseguem comprar casas e depois fazer de alojamentos para estudantes, porque tem muitos estudantes, inclusive brasileiros, indo residir e fazer faculdade em Portugal. Mas fala uma coisa, Portugal é um país pequeno, um país de 10 ou 11 milhões de habitantes. Mais ou menos 11 milhões. Mas é um país um tanto pequeno. Sim. Né? Ainda existem muitas construções novas lá ou não? Justamente por Portugal estar chamando a atenção do mundo nos últimos anos, por ser um país com uma qualidade de vida muito boa, com um custo de vida baixo, um dos países mais seguros do mundo, muita gente tem procurado se mudar para Portugal, e Portugal, por ter uma população um pouco mais velha, tem a necessidade de imigrantes para poder ter essa renovação e aumentar a população do seu país. Então, não só o Brasil, mas hoje a gente tem muitos americanos saindo dos Estados Unidos e indo morar e investir em Portugal. Mas tem construção nova lá ou é só reforma de coisas já... Existem muitos empreendimentos novos na planta sendo construídos em Portugal, justamente para principalmente condomínios, assim, de casas ou não? Também, condomínios, apartamentos, não tanto de casas. É um pouco diferente do mercado imobiliário aqui em Indaiatuba, né? Porque a gente tem muito condomínios de casas, né? Mas lá tem bastante condomínios de prédios. Até por conta de ser um país um pouco menor. Quais são as cidades de Portugal ou as regiões de Portugal que isso está florescendo assim com mais ênfase? Na verdade, Lisboa e Porto, né? Que são as duas principais cidades de Portugal, com certeza onde tem mais empreendimentos imobiliários, mas ao mesmo tempo, para quem procura qualidade de vida, o próprio governo português tem dado bastante incentivo para quem quiser ir morar mais no interior de Portugal. Até mais no interior. Exatamente, onde também tem uma qualidade de vida melhor e um custo de vida bem mais baixo do que nas capitais, né? Mas quem quiser ficar mais nas áreas mais centralizadas, onde você tem mais uma estrutura para trabalho, para estudos, aí com certeza Lisboa e Porto grandes são as melhores atrações, cidades. Vinhos e a culinária. Portugal é um país que eu costumo dizer que é completo, principalmente para quem quer apenas turistar, se for o caso. Hoje, Portugal é um país barato para você viajar, até se tratando de uma passagem aérea, daqui para lá, é a porta de entrada na Europa. É um país com um custo de vida baixo, então você consegue comer em bons restaurantes com um preço muito acessível. A gastronomia é excelente. É um país onde tem, como você falou, tem a região do Douro, que é mais o interior de Portugal, com vinícolas excelentes. Além disso, parte cultural histórica
não tem nem o que falar, é um país muito rico nessa parte cultural e histórica. E para completar, como um bom brasileiro que também gosta bastante de praia, Portugal ela é um país que tem um litoral inteiro de praias maravilhosas. E o surf? O surf em Nazaré, que tem as ondas gigantes, inclusive. Muitos brasileiros desafiam as ondas gigantes lá em Nazaré. Próximo a Lisboa, mais ou menos 1h15 de Lisboa. É um dos points badalados aí para quem procura pegar boas ondas lá em Portugal. Ali tem umas ondas porque está numa esquina, né? Exatamente. Tem uma falha geográfica, né, que explica o porquê do tamanho das ondas. Chegam a ter ondas até de 20, 25 metros de altura. Que loucura, então, Portugal é um país bem completo. E para quem acha que não, também Portugal, se você for para o norte de Portugal, um pouquinho para cima do Porto, você vai para a Serra da Estrela, você consegue ver neve, tem até estações de esqui. Então você consegue ter de tudo um pouco, além de ser um lugar com um pouquinho do nosso jeitinho brasileiro, tem bastante brasileiros morando por lá, é um povo bem acolhedor. Você está na Europa, está conhecendo gente de todos os lugares do mundo e vivendo num país que tem uma das melhores qualidades de vida. Você tem um escritório físico aqui em Indaiatuba? Tenho sim. Nós temos onde? A agência da Travelmate, fica na rua Ademar de Barros, número 497, na sala 4, aqui no centro de Indaiatuba. Fica entre que rua e que rua? Entre a 24 de maio... na esquina da 24 de maio com a Ademar de Barros. Esquina da 24 com a Ademar de Barros. Exatamente. No prédio do Francisco Benedetti ou não? Esse mesmo. Isso aí, que foi eu que construí. Por acaso. Então tá por ali. Foi eu que construí. Muito bem. E quem são os seus clientes? Bom, os meus clientes são pessoas que procuram ter uma experiência fora do país. Seja para trabalhar e morar fora do país, ou também alguém que queira fazer um intensivo de um idioma ou um curso técnico especializado para depois regressar ao país. Mais jovens? Desenvolver sua área. Mais jovens? Olha, Toninho, hoje a faixa etária que procura intercâmbio está mais ou menos entre 18 e 35 anos, a maioria delas. Mas eu já tive clientes de 70 anos passando 3 meses no Canadá estudando, de 60 anos indo para a Irlanda para estudar e trabalhar, ficar 8 meses na Irlanda. Então, acho que nunca é tarde para você ter uma experiência. Gente com mais idade que às vezes tem algum recurso para investir também? Sim, também. E para quem gostaria de investir em imóveis em Portugal, ou quem sabe até se mudar para Portugal e procurar viver uma experiência diferente, estar num país diferente, ou ter uma casa de veraneio para poder passar férias na Europa, a gente também tem essa possibilidade através do Portugal Sua Casa. Tem um jovem aí recém-formado como você, administração de empresas. Ele chega lá na sua empresa e ele está pensando em ir para o mundo para alguma coisa. Sim. Né? Para o que der e vier. Você tem a orientação precisa? Com certeza. Na verdade, esse é o nosso trabalho. Eu, como já tive essa experiência, eu procuro muito passar um pouco da minha bagagem e trazer várias oportunidades para a gente encontrar o perfil ideal dessa pessoa para que ela possa viver a melhor experiência possível. Se a pessoa for lá fazer uma consulta para você, ele tem que pagar por essa consulta ou, num primeiro momento, não paga nada? E depois, se você fizer o serviço, você cobra alguma coisa? A nossa consulta inicial, quem quiser passar por lá, conhecer a agência, bater um papo, tomar um café e conversar um pouco sobre essas possibilidades de viajar o mundo, de estudar e trabalhar fora do país, pode passar por lá que vai ser um prazer. Então, ele está ali na Ademar de Barros, esquina com a 24 de maio. Qual é o endereço eletrônico? www.travelmate.com.br e também nós temos a nossa página no Instagram, @intercâmbio-indaiatuba, e para quem quiser fazer investimentos em Portugal, @Portugal Sua Casa. @Portugal Sua Casa. Isso. É @intercâmbio Indaiatuba. Vou pedir para a Júlia colocar no rodapé aí. Perfeito, muito obrigado. Olha, muito legal. Então você que está pensando, que está sonhando em conhecer o mundo, conhecer novas culturas, se aprimorar no idioma e talvez fazer até algum negócio, entendeu? E especialmente na área de complementação de estudos, de aprimoramento de uma língua estrangeira, pode procurar a Travelmate, que ele está aí de plantão, direto e reto. Eu vou deixar o Murilo, a câmera da TV Sol, para você se dirigir em Indaiatuba e falar o que você achar importante. Por favor. Bom, primeiramente queria agradecer novamente o espaço para estar falando um pouquinho sobre essas oportunidades internacionais aqui. Amo muito Indaiatuba, é uma cidade que me acolheu aqui desde a minha infância. Como eu disse, hoje me considero indaiatubano, apesar de ser um cidadão do mundo também.
E se você tiver interesse em ter uma experiência fora do país ou investir em Portugal, eu vou ter o prazer de recebê-los ali na Travelmate e poder passar um pouquinho da nossa experiência para vocês e das oportunidades que a gente tem para quem estiver buscando por isso, tá bom? Muito obrigado. Esse foi o Murilo Costa, um dos titulares de uma agência de intercâmbio, a Travelmate, que lá no passado sonhou em desbravar o mundo e descobriu que Portugal é uma boa porta de entrada para a cultura mundial, porque a cultura mundial concentra-se muito na Europa. E hoje ele é um especialista nisso e que pode assessorar o jovem